Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais complexas e humanas da Bíblia, a história de Davi e Batseba. É uma narrativa que nos mostra como até os maiores heróis podem cair, mas também revela a profundidade do arrependimento e da misericórdia divina. Tudo começa em Jerusalém, durante a primavera, uma época em que os reis costumavam ir à guerra, mas Davi, o rei aclamado, o homem que derrotou Golias, decidiu ficar na cidade. Enquanto seu exército lutava sob o comando de Joabe, Davi estava passeando no terraço do seu palácio. E foi de lá que ele viu algo que mudaria sua vida para sempre. Lá embaixo, ele avistou uma mulher de beleza extraordinária tomando banho. Seu nome era Batseba. Em vez de desviar o olhar e proteger seu coração, Davi mandou perguntar quem ela era. A resposta veio clara. Ela é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Urias era um dos soldados mais leais de Davi, que estava no campo de batalha, arriscando a vida pelo seu rei e por sua nação. Mas a tentação foi mais forte. Davi mandou trazer Batseba ao palácio e teve relações com ela. Depois, ele a mandou de volta para casa, talvez pensando que o assunto estava encerrado. Mas as consequências de nossas ações raramente ficam escondidas. Pouco tempo depois, Batseba enviou uma mensagem a Davi: "Estou grávida." O pânico se instalou. Davi sabia que se a gravidez viesse a público, seu pecado e o adultério de Batseba seriam expostos, o que era punível com a morte segundo a lei da época. Então, ele começou a traçar um plano para encobrir seu erro. Primeiro, ele chamou Urias de volta da guerra, com a desculpa de querer saber notícias da batalha. A intenção de Davi era simples: fazer Urias passar a noite com sua esposa para que todos pensassem que o filho era dele. Mas Urias era um homem de honra. Ele disse a Davi: "A arca, Israel e Judá estão em tendas, e o meu senhor Joabe e os seus servos estão acampados em campo aberto. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e me deitar com minha mulher?" Urias dormiu na entrada do palácio, com os servos do rei. Davi tentou de novo. Convidou Urias para um jantar, embebedou-o, esperando que isso o fizesse ir para casa. Mas mesmo bêbado, a lealdade de Urias falou mais alto. Ele novamente dormiu com os servos do rei. O plano de Davi havia falhado e o desespero o levou a um caminho ainda mais sombrio. Então Davi escreveu uma carta, selou-a e a entregou nas mãos do próprio Urias para que a levasse a Joabe, o comandante do exército. A carta continha uma ordem terrível. Ponha Urias na linha de frente, onde o combate é mais violento, e depois retire-se, para que ele seja ferido e morra. O homem leal carregou, sem saber, sua própria sentença de morte. Joabe obedeceu à ordem do rei. Urias foi colocado no ponto mais perigoso da batalha e morreu como um herói, lutando pelo mesmo rei que o traiu. Quando a notícia da morte de Urias chegou a Jerusalém, Davi provavelmente sentiu um alívio terrível. O obstáculo havia sido removido. Após o período de luto, ele trouxe Batseba para o palácio e a tornou sua esposa. O filho deles nasceu, e parecia que Davi tinha conseguido esconder seu crime. Mas nada fica escondido aos olhos de Deus. O Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Natã não o confrontou diretamente, mas contou-lhe uma parábola. Ele falou sobre um homem rico, com muitos rebanhos, e um homem pobre, que tinha apenas uma cordeirinha, que ele amava como se fosse uma filha. Um dia, um viajante visitou o homem rico, que em vez de pegar um de seus próprios animais, roubou a cordeirinha do homem pobre para preparar uma refeição para seu convidado. Ao ouvir a história, Davi ficou furioso. Ele declarou: "Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte." Então, Natã olhou diretamente para Davi e disse as palavras que ecoariam para sempre: "Tu és este homem." Naquele momento, o peso de tudo o que Davi fez desabou sobre ele. Natã expôs cada pecado: o adultério, o engano e o assassinato. Ele também anunciou as consequências. A espada nunca se afastaria da casa de Davi, e o filho nascido de seu pecado morreria. O coração de Davi se quebrou. Não houve desculpas, não houve tentativas de justificação. Ele simplesmente disse: "Pequei contra o Senhor." O Salmo 51 é um registro poderoso do seu arrependimento profundo, onde ele clama por um coração puro e um espírito reto. Deus perdoou o pecado de Davi, mas as consequências permaneceram. O bebê ficou doente e, apesar das orações e do jejum de Davi, a criança morreu. A dor e o sofrimento se tornaram uma sombra constante na família de Davi, exatamente como Natã havia profetizado. Essa história é um lembrete poderoso de que ninguém está acima da tentação e de que nossas escolhas têm consequências reais e duradouras. Mas, acima de tudo, é uma história sobre a graça. Mostra que mesmo na nossa pior falha, quando nos voltamos para Deus, com um coração verdadeiramente arrependido, encontramos perdão.
Davi não foi lembrado apenas por seu pecado, mas também por seu arrependimento e por ser um homem segundo o coração de Deus. Não por ser perfeito, mas por sua busca sincera por perdão. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada profunda hoje. Se esta história tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos como este. Até a próxima!